Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, aqui no nosso tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Quero hoje estudar com os irmãos, dando sequência e ver o nosso sétimo selo. Em nossas últimas devocionais aqui na oração da noite, nós estudamos os 6 primeiros selos e observamos que antes da abertura do sétimo selo, quando tudo já parecia concluído, preparado para o grande dia da ira do Senhor, para o grande e terrível dia do Senhor, conforme diz lá no Velho Testamento, de repente João vê os 4 anjos do juízo em pé nos 4 pontos cardeais da terra, conservando seguros os ventos do juízo de Deus, em obediência à ordem para que esperassem por um pouco e não danificassem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os eleitos de Deus fossem selados na fronte. Apocalipse capítulo 7, verso 3. E logo depois, do versículo 4 até o versículo 17, aí do capítulo 7 de Apocalipse, João contempla então um poderoso e consolador interlúdio antes da abertura do sétimo selo. E com certeza a intenção de Jesus com aquele interlúdio foi consolar e encher o coração dos crentes com um profundo ânimo e coragem, mostrando-lhes que Deus os vê, conhece, distingue e protege-os, mesmo em meio às calamidades. O crente, ele está selado, por isso ele é protegido, marcado, certificado por Deus. Portanto, toda a igreja, todo o Israel de Deus, a totalidade dos eleitos em todas as épocas, aí no texto do capítulo 7, simbolicamente nominado por 144 mil, número divino, número de Deus, ou por uma grande multidão que ninguém podia enumerar, observação humana. Esta multidão está protegida em meio às perseguições e tribulações, e no caso específico, em meio aos horrores da grande tribulação. Eles não serão retirados dela, mas protegidos nela. Isso que Jesus queria ensinar e com certeza os leitores de João e nós hoje podemos entender isso. Na devocional de hoje, quero tratar com os irmãos a respeito da introdução à abertura do sétimo selo, que começa aí no capítulo 8, versículos de 1 a 5. Gostaria que vocês, depois aqui da nossa oração da noite, lessem o texto de Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 a 6. De 1 a 5, melhor dizendo, que na realidade representa a introdução deste sétimo selo. Na realidade, o sétimo selo, ele desencadeia uma nova série de acontecimentos que serão descritos no restante do capítulo 8 até o capítulo 11. A saber, as 7 trombetas que revelam julgamentos ainda piores do que os revelados pelos selos. O sétimo selo, ele introduz e é um grupo de julgamentos, chamado os julgamentos das trombetas. Assim como a 7ª trombeta introduz e é um grupo dos julgamentos das taças. Vale relembrar que o livro do Apocalipse, lá no livro do Apocalipse, nós não temos uma sucessão cronológica. Ele traz uma abordagem que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Embora paralelas, também são progressivas. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras e mais intensas. As trombetas, por exemplo, elas falam de um juízo ainda parcial, enquanto as taças, logo depois, virão e revelarão juízos totais. Os selos, especialmente, que nós já estudamos, os 4 primeiros, eles falam de sofrimentos da igreja perseguida pelo mundo. Já as trombetas vão anunciar os sofrimentos do mundo incrédulo, em virtude das orações dos santos. Capítulo 9, versículo 4. Elas descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, enfatizando o sofrimento que o mundo irá experimentar como expressão da justiça de Deus.
Assim, o sétimo selo, ele revela essas 7 trombetas. Antes, porém, de estudarmos as revelações de cada uma destas trombetas, nós precisamos considerar alguns detalhes muito interessantes. Primeiro deles, as trombetas, as 7 trombetas, elas estão divididas em 2 grupos. Primeiramente, o grupo das catástrofes naturais. Segundo, o grupo dos sofrimentos impostos diretamente aos homens, especialmente aos homens ímpios. As 4 primeiras trombetas, elas falam de catástrofes naturais que atingirão a terra, o mar, os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens ímpios. Elas são chamadas de os ais, os mesmos ais que aparecem lá em Mateus capítulo 24, versículos 4 a 8. E Mateus também 24, versículo 13 a 22, onde nós encontramos isto aí bem colocado. Segundo, as trombetas falam dos juízos divinos que precederão, que virão antes da volta de Cristo. Contudo, muitas dessas calamidades ocorrem e já ocorreram muitas vezes e continuarão ocorrendo ao longo dessa dispensação. Terceiro, os julgamentos das trombetas, como todos os julgamentos descritos no livro do Apocalipse, têm a sua fonte e origem em Deus, tanto do ponto de vista ativo quanto do ponto de vista passivo. Portanto, superam a nossa compreensão humana. 2 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 18. Quarta coisa que a gente precisa considerar é que os julgamentos são de dimensões sobrenaturais, dimensões celestiais. Por isso nós não devemos esperar que Deus se limite a usar aquilo que já existe. As dimensões são ilimitadas, são julgamentos sobrenaturais, executados por Deus contra a humanidade. Na execução dos seus julgamentos, Deus pode sobrenaturalmente usar toda a obra criada, inclusive o mundo satânico dos demônios, o mundo que desafia o nosso entendimento e a nossa tentativa de descrição. Quinto, embora estes julgamentos tenham paralelos na história, evidentemente em proporções limitadas, nós não devemos interpretá-los literalmente. Sexto, os julgamentos das trombetas são juízos retributivos, ainda misturados com graça. Observe bem isso, né? Esses julgamentos aqui das trombetas, eles têm o propósito, ainda por causa da graça de Deus, de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Capítulo 9 do Apocalipse, versículo 20. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, Ele está aqui oferecendo ainda, mesmo que com dores, a oportunidade de arrependimento aos homens. E por último, estas trombetas, elas não farão danos diretamente aos crentes fiéis. Portanto, esta é a nossa consolação. O texto diz aí, versículo 1 deste capítulo 8, que houve meia hora de silêncio no céu. Fica claro que nós temos aqui uma visão e por estar no céu, meia hora aqui não se refere a 30 minutos de relógio, porque no céu, nessa dimensão espiritual, nós não temos essa contagem cronológica, esse tempo cronos, absolutamente não. Então, na realidade, o que João está falando é que um tempo, um momento de grande expectativa, um silêncio que gera aquela expectativa. Depois, logo adiante diz, e lhes foram dadas 7 trombetas. Conforme eu já disse, essas trombetas aqui é para proclamarem que os juízos de Deus, os julgamentos de Deus estão acontecendo, virão contra os ímpios. Versículo 3 a 4 diz aí, e foi-lhes dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. O incenso aqui, na realidade, é o aroma de Cristo. O incenso aqui é o sacrifício de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 2. E o que nós podemos ver aqui? É que as nossas orações, elas chegam com um aroma suave às narinas de Deus, ou seja, elas chegam à presença de Deus, não é por causa de algum mérito nosso.
É por causa do sacrifício de Jesus. E encerrando, o versículo 5 diz que Deus ouviu as orações dos santos. E a resposta foi exatamente, aliás, os juízos são a resposta de Deus à oração dos santos. E nós vamos ver nas próximas devocionais o conteúdo dessas respostas. Que Deus te abençoe, encha o seu coração de graça e nós possamos continuar firmes louvando ao Senhor. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.